Muito boa Fala, tarde, galera! Aqui quem fala é o Gelson Canal Só Vitória, torcida do Flamengo. Nesse vídeo de hoje, vamos ver o que os comentaristas do Futebol 90 da ESPN estão comentando sobre a notícia de hoje do nosso Flamengo. Mas lembrando sempre, hein, direitos autorais do Grupo Disney. Vamos ver, mas antes, ó, tá vendo aí, ó? Aí, deixa o like de vocês aí e deixa o comentário de vocês, entendeu? E deixa a opinião de vocês, é muito importante, beleza? Então, vamos lá! O precursor desse jornalismo. Boa, vamos nessa. Futebol 90, começando para falar de Copa do Brasil. Todo mundo vai falar, calma, Pedro, eu sei que você quer falar, mas o Rafa Marques, ele está com um palco de fundo, ele está no Maracanã. Não, ele tava receber, tava querendo falar, né, querendo interromper. Hoje ninguém vamos receber o Rafa, que ele tá ali no vendaval, ó. Rafa, tudo bem por aí? Cabelos ao vento, né, Dani? Tudo bem, sim? Um beijo para você, para os companheiros, Sormani, Facincani, Pedro Ivo, Zé Elias e Alfãs de Esporte, conectados com a gente. Eu não tive a satisfação de conhecer pessoalmente, nem de trabalhar com o Silvio Lancelotti, mas preciso dizer ao Fã de Esporte que ele foi uma peça, sem saber, determinante na escolha da minha profissão. A influência direta dos jogos do Campeonato Italiano, lá nos anos 80 e 90, que descansa em paz. Estamos aqui, pertinho do cenário dos jogos de logo mais. Um jogo que tem um favorito, mas que não está resolvido não, viu, Dani? Vamos nessa. Pedro Ivo estava ansioso aqui para falar o placar logo, era isso? Não, é que eu queria saber do Sormani, porque ele falou pra mim no camarim que estava resolvido. Eu falei que não era bem assim. O confronto de hoje. Ah, pra mim tá resolvido, gente. Aí eu falei, não sei, Sormani. Eu queria ouvi-lo, era só isso que eu queria. Tem que jogar, tem 90 minutos ali, né? Tem 90 minutos, é verdade. Mas a diferença, o gap, como fala o Zé, né? O Zé fala muito isso. Ele fala muito tempo, você precisa ver ele no camarim, ele o tempo inteiro conversando com a gente. Não, porque o gap, porque o gap. Cansa, entendeu? Cansa. A gente já falou isso pra ele, mas não tem jeito. Mas. Ele já paixão. Quando ele chega inspirado, não dá, cara. Hoje tá Quem pode ser o técnico do Santos, professor? Eu não sei, pode ser Lucha. Lucha. E aquele argentino lá, o que você acha? Ah, Becacheche? Becacheche não, é Lucha. Já tô trabalhando para isso. Já. Ô, Dani, voltando então, eu acho que a diferença é muito grande do São Paulo pro Flamengo. Questão de peças, né? Não só competência. Não estou me referindo à competência de treinador. Eu acho que o Rogério é um treinador muito promissor. Não tem o conhecimento do Dorival, não tem. Mas ele é muito audacioso. Ele não se conforma com o mainstream. Ele quer sempre procurar. Anota aí. Ele quer sempre buscar alternativa. Ele estuda durante o jogo, ele mexe no intervalo. Ele é inquieto. E as coisas boas aparecem de pessoas inquietas. A gente sabe que os grandes gênios da humanidade eram pessoas inquietas. A gente sabe disso. E o Rogério é um cara inquieto. Por isso que eu tomo calmante. Gente, isso aqui hoje tá demais. Não dá, a gente quer fazer o programa aqui, mas o cara vem e debocha da gente assim, na cara dura. Ô, Gênio, tem jogo ou não tem? Ai, a dose foi muito forte. Gente, o que aconteceu? Cara, rolou um bourbon antes do programa. Eles tomaram um negocinho ali. Por isso que eu passei a bola, eu queria ver como é que o Sormani tava. Eles tomaram um negocinho ali no camarim. Fala, Zé Elias. Não, seu Sormani tava falando. Não, só eu acho que tá liquidado. Até brinquei aqui antes do... Brinquei não, dei meu palpite pro jogo, antes pro seu Instagram, né? Sim. É o Stories, né, que você colocou? Não serão stories, serão reels mais tarde no meu Instagram. É o quê? Um reels no meu Rios Instagram. de Janeiro? É @Daniela Boaventura. Vamos subir a plataforma. Não, eu acho que o Flamengo goleia hoje. Eu acho que o Flamengo vai enfiar uns 4-1 no São Paulo. Acho que é um jogo pra goleada, pela diferença das equipes, pelo Maracanã lotado, pelo Flamengo que tá jogando, pela determinação desse time, do Dorival que não deixa o foco ficar embaçado jamais. Então eu acho que é um jogo pra tudo isso aí. Ô Zé, vontade entra em campo, né? E o Rogério tem mobilizado muito a equipe dele, assim, 4-1, você acredita numa goleada? Boa tarde, Dani, seu Facinho. Seu Facinho. Tá bem, A dose do remédio foi exagerada. 90 BR, o que você acha que o pessoal comeu no café da manhã? Ele foi passar no veterinário para tomar calmante. Veterinário, ele te chamou de animal. Agora eu não vou falar pra ele, né? Não é só pra saber. Seu Sormani, Pedro, Facinca, todos que estão nos assistindo. Não, Dani, falando sério agora, eu acho que o Flamengo é favorito para esse jogo. Sim. Eu não vejo uma goleada. Eu acho que o Flamengo deve ter o resultado 2-1. O seu Sormani deu 4-1. 4-1. Né? Eu daria no máximo, exagerando assim, 3-1. Repetir o placar da ida. No máximo. Mas eu acho que vai ser um jogo diferente do que aconteceu na ida. Primeiro porque o São Paulo chega fortalecido, o Rogério já jogou uma vez contra o Flamengo, duas, algumas vezes contra o... Então alguma coisa, como o seu Sormani falou, né? Ele é um cara inquieto. Alguma coisa ele vai fazer de diferente. Nós falamos aqui, não sei se você lembra, esse último confronto que o Flamengo ganhou de 1-0,
Foi 1-0, né? Contra quem? Contra o São Paulo no Maracanã. No São Paulo, no Morumbi, desculpa. São Paulo ganhou de 2-0 e 3-1. 3-1, desculpa. 3-1 na Copa do Brasil e 2-0 no Brasileiro. Sim, 3-1 na Copa do Brasil. Que o Flamengo deu 3 ataques e fez 3 gols. E o São Paulo conseguiu chutar 26 vezes, né? Sim. Conseguiu criar oportunidades. E todos nós ali estávamos falando que o São Paulo era um time bem abaixo do que o Flamengo é hoje, né? O que vem jogando hoje. Tudo pode acontecer no futebol, né? O futebol ele é interessante e é emocionante por causa disso. Mas eu vejo o Flamengo à frente. Eu acho que eu vejo o Flamengo com uma confiança a mais, tem um resultado que força o São Paulo a sair da zona que ele poderia estar se não tivesse essa vitória, né? Que o Flamengo conseguiu no primeiro jogo. Então são situações diferentes. E o São Paulo tem que tomar cuidado. Sim. Porque senão realmente, de fato, pode tomar uma goleada. Mas eu não vejo assim. Eu acho que o Rogério deve montar essa equipe de uma... Ele tá sem 3 zagueiros, você viu, né? Sim. Ele tá com 2 zagueiros. Sim, por isso que eu acho que ele vai povoar bastante meio campo, vai criar situações para dificultar para o Flamengo em termos de criação. É uma opção que ele tem. Ou ele abre e vai pro jogo e pode tomar uma goleada, ou ele espera e tenta jogar no erro do adversário. Porque eu tinha um treinador, o Nelson Batista, ele falava sempre pra gente, né? Ele falava assim, olha, por mais que o seu time seja superior ao seu adversário, né? O adversário sempre pode criar uma oportunidade durante o jogo, se você não estiver concentrado durante os 90 minutos. Sim. Se você largar de mão durante os 90 minutos, por achar que a situação já está resolvida. O Flamengo tem uma mão e 2 dedos ali na vaga, mas o São Paulo é um time que pode criar problemas para o Flamengo. Ó, a hashtag F90BR tá bombando aqui já. O Pedro Henrique Vaz fala assim, Maracanã lotado, vem que vem. O Xande Mengão, anti-zica, meteu o selo anti-zica aqui pro Sormani, ó, tem a cartinha do Flamengo e tudo. Selo anti-zica. Aliás, que eu tô dizendo que você tá zicando. Então, isso é engraçado, né? Quando a gente fala mal, a gente é FDP. Quando a gente fala bem, a gente tá zicando. Lógico. Ó, aqui, o QG Clube da Fé São Paulino colocou assim, eu acho que o Flamengo goleia hoje uns 4-1, é jogo pra golear. Aí botou, Fábio Sormani disse isso, eu não acredito. E o Paulo Coscac botou assim, hoje o F90 tá cheio de gaps e mainstreams, menos calmante no Bourbon, galera. Facincane. O Sormani dá um placar elástico ali, uma goleada. Obviamente o São Paulino, até por essa coisa, essa mística, né, do Clube da Fé, vai hoje pra reverter. Se a gente levar em conta o jogo de ida, dá pra pensar que é possível. O placar é matematicamente reversível. A questão é que a prática do São Paulo hoje faz com que o time reverta a situação? Acho pouco provável. O São Paulo está com outro foco, está com outros olhos. Por mais que exista essa dignidade, e deve haver até o último minuto de disputar essa semifinal contra o Flamengo, eu vejo o Flamengo com muito mais hoje repertório e capacidade individual e técnica para ganhar o jogo do que o São Paulo, que tem, no objetivo que ele traçou para 1º de outubro, mais qualidade e possibilidade de ganhar do Del Valle e terminar campeão da Sul-Americana. E o Rogério mesmo já falou isso em entrevista coletiva, de que o olho do São Paulo, de que o orgulho do São Paulo, de que o ano do São Paulo se resume, inclusive até o emprego dele, a ganhar a Copa Sul-Americana. Então, cobrar que o São Paulo entre em campo hoje, que inverta a história, que faça um milagre, você pode até colocar na condição da responsabilidade do jogador de disputar o jogo e deixar rolar de acordo com o que for o andamento da partida. Mas cobrar que o São Paulo, depois do que aconteceu no Morumbi, entre no Maracanã, goleie o Flamengo, busque a vaga, acho muito complicado. Para mim, o objetivo do São Paulo está traçado para daqui a 3 semanas. É milagre, Pedro, se o São Paulo ficar com a vaga? É muito improvável, né, Dani? Boa tarde a você, um beijo, Sormani, Zé. Valeu, Pedrão. Pacinca, o Rafa lá com a gente no Maracanã. É muito improvável. A mobilização total, completa do São Paulo, ela era na semana passada. Não é que não existe hoje, mas ela existia na semana passada. Foi feito. Foi difícil, faltou o gol no tempo normal, foi nos pênaltis, foi sofrido, mas ali tinha uma energia, tinha algo, sabe, canalizado para aquilo ali e era contra um adversário mais frágil. E em casa, né? Em casa. Por mais que se tente hoje, tem o Flamengo do outro lado. E também o São Paulo mais leve, o peso da mobilização, a mobilização existe, ninguém entra para perder no Maracanã. O São Paulo queria sim uma final de Copa do Brasil, o São Paulo joga por uma dignidade, não joga para entrar e tomar de 2, 3 ou 4 fora de casa e achar que está tudo bem. O São Paulo sabe complicar um jogo do Flamengo, já mostrou isso, por mais que o placar de 3-1, ele seja carregado para o segundo jogo, que fica também era uma boa atuação ali, independente dos gols que o Flamengo fez depois. Sim. São Paulo, por algum momento, criou dificuldade e chegou, gerou volume. Mas eu acho que essa situação de colocar tudo, coração na ponta da chuteira, tem que virar, salvar o ano, isso foi semana passada. Hoje São Paulo entra leve, querendo vencer, tem um desfalque aqui, ok,
tem uma situação de goleiro que não passa total segurança no momento. Só que é um outro tipo de confronto. Vai jogar por uma dignidade, São Paulo é gigante, vai tentar fazer 2 gols. Só que não é também sabe, matar ou morrer, essa coisa assim, se não ganhar, tá tudo errado. Eu acho que isso impacta também, juntando com o adversário que tem do outro lado, tá fora de casa. Eu acho que o São Paulo pode conseguir fazer um bom jogo. Agora, eu não acho que o São Paulo vai conseguir fazer um jogo de 2 gols para levar para pênalti ou 3 gols para reverter. Acho improvável. Pode acontecer? Rodada após rodada, a gente dá com a cara na porta aqui em palpite por situação de time que não entrega, time que não consegue corresponder 2, 3 jogos seguidos, cansa, adversário que se prepara especificamente para um jogo. O futebol no Brasil hoje é muito equilibrado por todas as nuances que tem, sabe, de cansaço, sabe, de gramado. O Rogério descansou alguns titulares. Sim. Tudo bem, vinha de uma pegada ali, qualquer que fosse o jogo, ele precisaria descansar o time dele no jogo seguinte, depois da Sul-Americana. Mas eu nem acho que ele descansou pro Flamengo, ele descansou porque não tinha perna. Ele precisava. Quando coloca os principais ali, no segundo tempo contra o Corinthians, não tinha perna. Eu tava no chão de quinta ainda. E ele descansou também sabendo que se acontecer alguma coisa, ele mesmo falou depois após o jogo, né? Se eu perder um jogador aqui com uma lesão muscular, eu não terei o... Ele pensou na final. Ele pensou na temporada, né? Eles estão pensando na temporada. Estão pensando no dia 1º. Córdoba, só que ele sabe hoje que, por exemplo, ele não, respeitando os jogadores, ele sabe que ele não pode colocar o time reserva hoje. Ele não pode colocar o time que jogou... Né, sim, ele não pode jogar com o time que jogou contra o Corinthians, contra o Flamengo. Não pode. Ele sabe disso, ele sabe do potencial que tem o Flamengo e ele sabe como poderia e o que poderia acontecer, né? Pelas dificuldades impostas no primeiro jogo, pelas dificuldades que serão impostas nesse jogo, porque o Flamengo joga em casa, eu não sei ingresso? O ingresso Acabou, já está lotado, então vai ser uma... Isso significa 65 mil pessoas? Vai dar quase 70, né? Porque tem aquela cota de 10% no estado do Rio de Janeiro para as gratuidades. Então, vai ser uma... O Rafa chamou, a gente não ouviu aqui, já te devolvo, Zé. Mas fala, Rafa, fala daí. Não, desculpa, só para ajudar a elucidar a discussão aí. Não, pode falar, você não vê que só pegar ventinho. Da população... Da presença só pegar ventinho, ótimo, ventão, né? Não é só a estimativa de público no Maracanã, ela nunca dá para ser exata, porque você trabalha com 2 variáveis. Primeiro, o que morre na mão dos cambistas. Segundo, o que vem de gratuidades. Então, você pode botar um público entre 63 e 68.500. É mais ou menos isso aí. Nessa história toda aí, o Rafa traz um retrato fiel. Muitos ingressos morrem na mão dos cambistas, mas foi vendido. O que é? O cambista tem acordo com o bilheteiro, é isso? Não, o que acontece ele devolve? No Palmeiras... Não, é isso que eu quero entender. Tentando... Se o cambista está com o ingresso na mão e vai vender mais caro, é sinal que ele comprou mais barato. Sim. É assim que funciona. Então, vamos supor, o ingresso fica na mão dele, aí devolve? Não, ele morre. Ele morre. Então tá vendido. Então se sabe. Sim, mas pode não estar o público dentro do Maracanã. Não. Mas aparece ali como público pagante. Mas não entra no presente. Pagante, sim. E aí, às vezes, o 8 mil de gratuidade dá uma falsa sensação que são 5 mil de gratuidade. Só que são 8 mil de gratuidade e 3 mil. Eu não sabia, confesso minha ignorância aqui, que tem o público ingressos vendidos e pagante. Eu nunca tinha visto isso. Sim, Maracanã, sim, pagante. Maracanã divulga os dois. E dá uma diferença considerável. Tá, mas o que vale é o pagante. Tá? Em termos financeiros, o que vale é o pagante. Claro que em termos de impacto no jogo, é o presente, porque a torcida é um por mais que haja a conta dos cambistas, o presente é maior por conta das gratuidades. O Rio de Janeiro dispõe 10% do estádio de gratuidade para idosos, deficientes, crianças, sabe quantas vezes? Menos de 2, né? 12. O Flamengo, voltando ao jogo, cold call. Voltando ali, o Flamengo perdeu 10 partidas esse ano. 10 partidas. Sim. Em casa, ele perdeu uma vez só por 2 gols de diferença. Para quem? Foi pro Fluminense, 2-0 no campeonato do Carioca, do Rio de Janeiro. Só. Isso aí no máximo levava para só. Isso aí levava incrível. Na fase ruim. Na fase ruim. Aí, Campeonato Carioca. Foram 3 derrotas por 2 gols de diferença na temporada inteira. O que eu tô levando em consideração é o seguinte: fator campo. Em casa, que é o cenário de hoje. Só um jogo. Sim, mas na temporada como um todo foram 3, mesmo coisa. fora. É pouca coisa. 3-1 pro Internacional, na estreia do Dorival. Atlético Mineiro final e ali estreia de um técnico que não te dá treino. Exatamente. Então, aí, em contrapartida, o São Paulo, nós temos São Paulo também, uma telinha de São Paulo, de quantas vezes ele jogou? Quantas vezes fez mais de 2 gols? Mais 2 gols, nós temos uma telinha? Chita, verde. Você tem na cabeça que eu sei, você tem na cabeça. Não, eu tenho aqui, eu levantei hoje de manhã, levantei hoje, era 10 para 7, só para fazer isso, entendeu? Duvido. Hã? Duvido.
Claro que Verdade. Eu olhei, era 6h50 no relógio. é verdade. Você foi ao banheiro e voltou pra dormir. Aí mais 10h30 você acordou de novo. A chance de você acordar antes das 10 é 0. 10 para as 7 da manhã hoje estava 15 graus. É 0. Olha, é o seguinte, o São Paulo, fora de casa, por 2 gols de diferença, nessa temporada, tô levando em consideração o fator campo, fora de casa. Tá. Ele fez 3 jogos na Sul-Americana. 4-2 na Católica, no Chile. 2-0 no Wilstermann, na Bolívia. E 2-0 no Everton, também no Chile. Todos pela 3 Sul-Americana. times insignificantes, É. perto do Flamengo. No Paulista, ele fez 2 partidas com 3-0. No Mirassol, e fora, né? No Mirassol, no interior de São Paulo. E no Santos, na Vila Belmiro. Peixão. Ah, o Santos é a mãe, né? O São Paulo tava com um negocinho verde assim no caminho, ó, os caras viram, o quê? Tomaram em 3. Bom, então foi essa, a história é essa. Quer dizer, não é um time que tem um histórico de fazer tantos gols. E outra coisa, o comportamento do São Paulo fora de casa é um comportamento ruim. No Campeonato Brasileiro só tem uma vitória fora de casa, que foi contra o Atlético Goianiense. Mais nenhuma. O São Paulo não consegue. Lembrando, Zé, A aqui de novo. discussão vai além disso, hein? Vai lá, Rafa, vai lá. A discussão vai muito além disso, Sormani. Ela não vai em cima do São Paulo fazer 2 gols ou o Flamengo tomar 2 gols. Ganhar o jogo. A discussão para mim é o Flamengo não fazer gol. Tem O tempo. Flamengo passou a última vez em branco no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil aqui no Maracanã, aquele 0x0, que o Filipão montou um time com 3 zagueiros, 3 volantes e 2 meias, sem atacante, segurou 0x0 e comemorou. Chegou em Curitiba, foi eliminado. Foi a última vez que o Flamengo passou em branco, tem 40 e poucos dias isso. O São Paulo não pode É difícil fazer o Flamengo não fazer pelo menos um gol jogando no Maracanã. Então, assim, um gol é quase certo que o Flamengo faz. E outra, São 13 jogos depois desse 0x0 com o Furacão. O Flamengo marcou em todos os 3. Só para lembrar, Zé, o Atlético fez algo que ele podia fazer aquilo, porque ele tinha um retorno em Curitiba. O São Paulo não pode estacionar o ônibus lá hoje. E mesmo assim, o Flamengo criou... Teve gente que tirou uma bola O Furacão. O Kelvin tirou em cima da linha, bola na trave. Aquele jogo foi muito mais do que o Flamengo não fez do que o Furacão defendeu só. Sim, é isso. Não fez em efetividade, porque Exato. criou muito e não conseguiu concluir. Colocar a bola no barbante. Agora, o futebol, ele é muito traiçoeiro, né? A gente sabe muito bem disso, né? Por tudo e por todos esses elementos, o Flamengo é um time que faz gol todo jogo. São Paulo é um time que não ganha fora de casa e tem dificuldade para fazer gol fora de casa. Vem numa sequência aí maravilhosa de jogos, 13 jogos sem perder. Então, por tudo isso, eu optei por um resultado, 4-1 para o Flamengo. Agora, pode acontecer uma surpresa? Pode, é o São Paulo, gente, é o São Paulo. Mas eu não acredito, sinceramente. Vamos saber o que pensam os treinadores? Solta pra gente, por favor, pra gente continuar. A gente já sabe o que pensa o Sormani, né? O Sormani hoje ele nossa tá... Senhora. Segura o homem! Dorival e Ceni. Não, pra não, gente continuar por favor. aqui o debate. Claro que você fala. Mesmo tendo um resultado como esse favorável, futebol ele prega peças. Do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades. A equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano. Então não é por um acaso que está na situação em que está. Teremos um grande jogo, podem ter certeza disso. Isso aí serve de alerta para a nossa equipe, para que não cheguemos num momento como esse, em desigualdade de condições. Por isso que vai a campo a melhor equipe possível. Caso tenhamos algum problema com algum dos jogadores, eu não hesitarei em mudar, porque eu quero uma equipe inteira em campo para poder jogar um jogo de alto nível, que vai com certeza ter um nível de exigência muito alto. Talvez a equipe que apresente o melhor futebol no Brasil hoje. Eu acho que fizemos um bom jogo contra eles aqui, o resultado não foi compatível com o que foi o jogo. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. Tá aí, ó, o Rogério motivando, ele tá demais. Ele vai chamar até o Axel aqui pro programa durante a hoje. entrevista coletiva, entrevista que a gente está colocando no ar, com o Axel, que é o nosso São Paulino aqui do estúdio, representante dos tricolores. Não, ele falou que vai ser 2-0 e que o São Paulo passa nos pênaltis aqui. Ele disse, o Facincani, o torcedor, tá aí o Axel para provar, ele tá pensando que dá. Você acha que se o São Paulo sair de forma digna, né, mostrando um bom futebol, de repente construindo ali um placar com um gol pelo menos, o troféu dignidade vale hoje? A mobilização do São Paulo está na Copa Sul-Americana, entendeu? O torcedor do São Paulo, por mais que o São Paulo seja eliminado hoje, ele está com foco completamente no dia 1º, que é onde o São Paulo tem uma chance real de ser campeão. O que aconteceu no Morumbi já condicionou muito do que vai ser o desenho desse jogo. Um São Paulo que, claro, vai entrar com a responsabilidade, até porque o Rogério é um cara
workaholic e extremamente competitivo, não vai querer entrar em campo para entregar resultado, para ir a passeio ao Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Mas a realidade é de que a performance do São Paulo e a capacidade no máximo que esse São Paulo hoje pode jogar em termos de futebol é insuficiente, na minha visão, para ganhar do Flamengo no Maracanã. Pode acontecer? Pode. Acho pouquíssimo provável. 1-0 seria mais suscetível. 2-0 é complicado, que é o que a gente fala. O Flamengo é um time que dificilmente deixa de fazer gol em casa. É uma equipe hoje muito mais sólida. É um time que em enfrentamentos de alta rotação deu respostas nessa temporada ao torcedor. Vide Libertadores, vide na própria Copa do Brasil. Então, nesse período do segundo semestre para cá, do Flamengo acertado, esse Flamengo é muito letal e ele elevou a performance dele diante de adversários que o desafiaram nessa mesma linha de conduta. E ele mostrou mais repertório do que essas equipes. Então, o que o Flamengo trouxe de futebol e está apresentando nesse momento em relação ao São Paulo, me faz crer que o Flamengo vencerá o confronto, vai à final. Placar. Creio que depois a gente fala o placar. Vai bom. Me faz crer quanto? O Flamengo vence o confronto e o São Paulo encerra a participação de cabeça erguida na Copa do Brasil, mas que ao mesmo tempo tem todo o esforço dele focado, onde eu vejo ele com muito mais possibilidade de ser campeão da Sul-Americana. É isso. Ô, Rafa, deixa eu voltar lá no Rio para conversar com o Rafa mais um pouquinho. Vê se sua mãe não quer falar mais um pouquinho. Vê se sua mãe não quer dar uma palhinha. Olha quem tá falando, o Roto falando rasgado. O cara que mais fala na mesa. Isso aqui tá maravilhoso, Rafael. Quero saber quando é que você vem pra bancada. Dito tudo isso, né? A superioridade do Flamengo é sabida, a capacidade que o Flamengo tem de marcar gols nos últimos jogos também é um peso. Se for eliminado, não acho que vai acontecer, mas se for eliminado, é vexame? 90-10 para o Flamengo hoje à noite. Não, mas vexame... Acho que vexame não cabe porque é uma expressão que talvez seja muito mais adaptada a partidas contra adversários notadamente muito inferiores. Vexames foram contra a América do México e Santo André. Ali foram 2 vexames da história do Flamengo em pleno Maracanã. Eu acho que aí você pode aplicar esse termo. Fora isso, Rafael, hoje, 2-0, por exemplo, Rafael, por favor, você nos ouve? Você magoou a apresentadora, lembrando não falar mais de América do México e Santo André, que ela pediu. Precisaria lembrar, É porque ela levantou a bola para mim. Sei que é o seu compromisso com a informação, mas a Dani, ela... Correto, não cai na questão de gatilhos, traumas, então a gente pede que você respeite. Vou usar aqui um termo que ela vai me chamar a atenção depois, do privado. Vou usar um termo que ela não vai gostar. É a aplicabilidade de vocabulário correta. Aplicabilidade. Esse link aí, pelo amor de Deus. Anotou? O quê? Não tem espaço no papel. Segue, Rafael, segue. Escrever em português isso aí. Não, é isso. Eu acho que hoje, se for eliminado pelo São Paulo, perder por 2-0, por 3-1, não é vexame. É um resultado inesperado. Está fora do contexto. Mas é viável, é possível. Existe um troço chamado imponderável da bola. O Sormani citou vários itens aí, o Facincani também. Acho que todos vamos concordar que o Flamengo construiu uma grande vantagem no jogo de ida. Mas, como diz o Mário Marra, é bom lembrar que no jogo de ida o São Paulo fez uma ótima partida em termos de construção. Então, o Rogério tem 2 elementos para poder se basear para o jogo de hoje. Primeiro, o comportamento do time lá. No lugar do Rogério, teria mostrado lá um compacto para os jogadores, com os melhores momentos e tal. Acho que isso ajuda a motivar o time. E o segundo ponto é a maneira como o São Paulo jogou o último mata-mata que venceu contra o Atlético Goianiense. Futebol mais direto, futebol de mais incisão, de muito cruzamento, bola na área. Hoje vai ser isso. Marcação alta, causar desconforto ao Flamengo o máximo possível na saída de bola e jogar bola na área em cima do Santos e dos zagueiros. De repente, espirra uma bola. Antes dos 15 faz 1-0, muda a tônica do jogo. Sabe por quê? Vocês conhecem bem isso aqui, Maracanã. Se o São Paulo fizer 1-0 hoje, a torcida do Flamengo vai começar a pressionar a reação do time e ela que vai estar presente no número esmagador, isso pode ter um efeito reverso. Mas o que acontece com quem vai para cima do Flamengo de peito aberto no Maracanã? Toma goleada. É muito mas não é a única opção do Ceni hoje? Não, se ele ficar na retranca, ele pode jogar, ele pode tentar contra-ataque, ele tá ganhando contra-ataque. É a maior, é a melhor opção. Foi o que o Rafa falou. Se a torcida ficar como é que fala? Buzinando. Não, mas tem uma palavra... Pressionando? Incomodada, vamos dizer, com a performance do time em campo. O São Paulo atrás defendendo faz 1-0. Ao invés de ajudar, você não vai ver mais aquela mãozinha pra cima assim, começar xingando, bababá. O São Paulo continua atrás e pode explorar o contra-ataque. Eu acho que eu só vejo esse cenário. Contra-ataque. Eu acho pouco pra quem precisa tirar 2 gols de diferença. Mas se o discurso do Dorival
desde a semana passada, é que nem o confronto que você goleia na Argentina está resolvido, muito menos do de São Paulo, isso vem sido repetido no Flamengo, porque o que nos leva a crer que o Flamengo vai se fechar lá atrás? Não vai fechar. Então, é por isso que seria o mundo ideal. Eu preciso fazer 2 gols, então eu vou abafar, vou sufocar, tento um gol no início, tento causar um desconforto no ambiente do Maracanã. Mas é muito difícil pensar isso, porque o São Paulo, quando ele entra, é o desenho do mata-mata, né? É uma semana de Copa do Brasil, 2 semanas de mata-mata de Conmebol e outra semana de Copa do Brasil. Uma coisa é nesse primeiro mata-mata, nessa primeira janela, você acreditar, tentar fazer valer o seu mando de campo, você vai para cima, você não sabe como é que está condicionada ali sua situação na Sul-Americana. Isso está posto. Era um tipo de comportamento em casa. O tipo de comportamento agora é outro. O Rogério já falou, é muito difícil, mas eu vou lá para conferir. Ele usou esse termo. Sim. Eu vou lá para conferir. Ou seja, a confiança não chega a estar batendo no teto. São Paulo. Ele já resolveu a sua vaga para uma final de Sul-Americana. Ele vem para mostrar a dignidade gigante que tem. Mas eu não consigo ver essa coisa. Vamos sair desesperado que eu preciso fazer o resultado. Não é desesperado, é com organização. Mas eu entendo que se o Mas Rogério a organização de início não para colocar o time dele para propor o jogo e jogar para frente, ele não vai ter chance nenhuma de tirar os 2 gols de diferença. Não, ele pode jogar no contra-ataque. Ele tem. Eu acho que ele pode. O problema é que o Flamengo no corredor, o time de Copas abre as desculpas, o time de Copas volta a campo. É um time que dá corredor, é um time que no jogo de ida o São Paulo foi melhor quando o Flamengo vacilou ali pelo corredor, tanto que no segundo tempo tem que trazer um Gabriel até para recompor por ali, entendeu? No segundo tempo tem que fechar o lateral direito, porque o São Paulo... Então assim, hoje você imagina que o Flamengo vai dar o seu lado direito da defesa, esquerdo do ataque ao São Paulo? Eu não imagino. Não. Quem costuma dar isso ali pro São Paulo se complica. Você imagina o Flamengo bloco baixo, adversário no cangote, eu não imagino. Não, o Flamengo vai manter as características. Então eu vejo muito... Eu não sei. Eu entendo tudo que o Rafael falou e de fato é a melhor estratégia. Mas eu não sei se o São Paulo consegue direcionar a história do jogo no início. Eu acho que quem vai direcionar a história do jogo é o Flamengo. É o Flamengo. Ponto. Mas eu acho que isso será natural até pelo lugar onde o Flamengo vai jogar. Sim, que é o Maracanã. muito por isso, Zé, o que eu acho muito, e o que pode condicionar muito quando nós estamos falando no fator campo, é o seguinte, existem times que são frios, gelados. Eles entram no Maracanã contra o Flamengo com 70 mil e eles jogam da mesma forma. Mas esse São Paulo não é assim. Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Se o São Paulo tivesse um time com uma maturidade, por exemplo, o São Paulo de 2005, 2006, 2007, entraria hoje para jogar de igual para igual contra o Flamengo. Sim. Ah, sim, mas é um outro... Entendeu? Não, mas é o que eu estou dizendo. Em relação à força, em relação à personalidade dos jogadores, entendeu? Sim. Esse é o grande problema quando nós falamos fator campo, muitas vezes influencia no resultado. Porque os caras que entram em campo, eles sentem um pouco. O time do São Paulo, quantas vitórias fora de casa? Nós falamos aqui que um dos grandes problemas do São Paulo no ano é a oscilação justamente dessa equipe, que consegue fazer jogos excelentes, jogos propondo jogo, criando várias situações, ganhando com uma certa tranquilidade, e no jogo seguinte não consegue jogar nada. Ou até mesmo dentro de 90 minutos ele oscila, joga bem 15 minutos, depois desaparece. E isso nos faz crer que o Flamengo hoje vai ter esse controle. Primeiro por ser o Flamengo, segundo por essas questões do São Paulo. Então é uma situação bem complicada. A estratégia do Rogério qual seria? Eu vou jogar igual eu joguei no Morumbi, pressionando o Flamengo, tentando jogar, povoar o meio campo para criar superioridade numérica, no 3 contra 2, como eu fiz no Morumbi. Mas eu preciso ganhar. Será que eu vou conseguir jogar 90 minutos dessa forma? Os times, eu vou falar uma coisa que eu sofria, não sei agora, meus jogadores, se puderem me ajudar, por favor, que venham a público aí, falem quem está nos assistindo. Eu sofria demais quando jogava contra os times cariocas no Rio. Demais, porque o time carioca tinha uma característica. Os times paulistas entravam e queriam ganhar o jogo logo no começo do jogo. Às vezes virava o jogo no Maracanã 2-1, 2-0 pra gente. Acabava o jogo 5-2. Teve um jogo contra o Flamengo que no primeiro tempo nós estávamos ganhando de 2-0. Porque o Flamengo ele está acostumado com aquele... É o clima, é tudo. É calor no Rio. Então você sabe que você tem que se dosar, porque vai chegar um determinado momento que a tua autonomia ela acaba. Né? Então você acostuma o seu corpo e a sua fisiologia, vamos dizer assim, a se comportar de uma determinada forma. O time carioca lida melhor. O time carioca é isso. Por quê? Porque ele joga 90 minutos com o mesmo ritmo. Né? O ritmo às vezes pausado, toca a bola de um lado para o outro, não todos, mas estou dizendo, na grande maioria. Quem sabe tocar, né? Quem sabe tocar, não todos, mas na grande maioria. Então o que acontece? Isso é uma arma que os times cariocas têm,
que é difícil de você encontrar um meio termo, porque assim, que nem o Flamengo, o São Paulo pode entrar agora no primeiro tempo, 45 minutos, pressionar, mas ele vai ter condições de segurar isso durante os outros 45 minutos? Não. A autonomia do São Paulo, como será? Você tem que administrar isso. Você não pode dar tudo em 15 minutos contra o Flamengo, porque se você morrer em meia hora, o Flamengo vai te atropelar, porque ele vai jogar da mesma forma o tempo todo. E tem uma coisa que o Facincani fala sempre, que é do desespero do São Paulo quando tem adversidade, né? Hoje tem adversidade construída lá atrás, mas se toma um gol hoje no começo do jogo e isso entra em campo, aí é muito prejudicial, né, Facincani? Total. E outra coisa, qual é também o grande calcanhar de Aquiles do Rogério com o São Paulo? O lado físico. O São Paulo é um time que está jogando no seu limite e além desse limite, tanto é que o elenco está sendo dosado jogo a jogo e a gente tem falado aqui nos programas que o Rogério escala com o que tem, não com o que ele quer. Se o Rogério escala com o que tem, se fisicamente o São Paulo está num limite além daquilo que ele pode e ele hoje precisa estar em campo com uma desvantagem de 2-0 para correr além desse limite, essa questão física, para mim, não me passa confiança também de que o São Paulo vence o jogo. Então, você tem que analisar fatores de que, para você jogar diante do adversário, que dentro de casa ele é muito intenso, e você precisa duplicar essa intensidade, porque você vai ter que jogar na rotação do adversário, que já joga acima da sua, e acima dessa rotação para você superá-lo, senão você iguala. Se você vai precisar superar uma rotação que você nem está acostumado a jogar, você já tem um problema. E aí você já esbarra no obstáculo que até fisiologicamente é muito complicado ou praticamente impossível de você tirar. Que é o obstáculo de você ter uma preparação que você não se acostumou ou não esteve habituado nesses últimos meses, que é o São Paulo. Por isso que o São Paulo oscila tanto dentro e fora de casa, porque é uma equipe de uma característica limitada fisicamente. Assim que eu acho que o São Paulo não oscila fora de casa. O São Paulo tem uma campanha regular fora de casa. Ele não ganha. Sim. Ele não ganha. Olha, na Copa do Brasil, ele fez 3 jogos fora de casa. Empatou 2-2 com o Juventude, perdeu 2-1 pro Palmeiras. O que o homem estudou hoje é brincadeira. Hoje ele tá, rapaz. Vou fazer uma estrelinha pra ele. E 2-2 com o América. Acho que foi 7, não. 3 jogos, ele não ganhou nenhum. No Campeonato Brasileiro, ele ganhou uma partida fora de casa. Perdeu 4 e empatou 8. Então, estamos todos colocando o Flamengo na final, é isso? Foi uma brincadeira. Não, brincadeira, mas é isso, é um time extremamente regular. Ele é regular, negativamente falando. Então, quer dizer, o torcedor do São Paulo, quando vê o nosso amigo Axel aqui empolgado, não, porque hoje vai ser 2-0, a gente entende o torcedor do São Paulo. Claro. E ele tem mais é que pensar. Agora, se você perguntar para qualquer outro torcedor, pro corintiano, pro palmeirense, pro santista, pro vascaíno, pro botafoguense, para qualquer outro, você pergunta pro Fluminense, você pro Tricolor... acredita no São Paulo? Então, para a mesa, o Flamengo está na final, é isso? Eu acho. Eu compreendi. Então tá bom. Então, aqui, Rafa, vou colocar as escalações na tela. A mesa disse que o Flamengo está na final, Rafael. Fichas, vou colocar as escalações na tela pelo seguinte, tem 3 jogadores pendurados. A mesa fala. A mesa fala cada besteira aqui. Cada coisa que só por Deus. Mas eu nunca vi pela mesa, virou? Olha aí, ó, a gente tá vendo a escalação do Flamengo, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe, Thiago Maia, João, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabi. É o time tá na ponta da língua, Dani? Eu tô lendo. Tá torcida que eu nem digo. Dá pro o Pedro meteu um muxoxozinho, para o Rodrigo Caio. Ninguém mais lembra do Rodrigo Caio. Não, mas eu tô falando, com já exceção do Rodrigo Caio, é o time e ideal. o Henrique. Calma, torcedores, calma. Bota a escalação do São Paulo aí pra gente falar dos pendurados, por favor. Essa tá na ponta da língua, Dani? Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Patrick, Alisson, Nestor. Mudou ali, não tem como estar na ponta da língua, porque tem mudança. Caleri e Luciano na frente. Mas aí eu vejo diferença essa de desenho aí, viu? Eu vejo o São Paulo com 2 linhas de 4. Mas vai todo mundo se mexendo. Olha só, você quer ver um negócio? A linha de 4 do São Paulo, Rafa, a linha de 4 do São Paulo. Hoje ela tem Reinaldo e Igor Vinícius. E no jogo passado também teve Reinaldo e Igor Vinícius. Sim. E tinha um debate. Mas será que não é usado demais vocês botar 2 caras que espetam? E aí tinha muito do risco calculado, porque você sabia que era Atlético Goianiense. Como é que você se porta com o Reinaldo e Igor Vinícius espetando? O Reinaldo não é um grande marcador, Igor Vinícius. Mas não tem lateral que marca bem no Brasil? Não, lateral que marca bem no Brasil. Mas ele tem outros comportamentos, outras escalações e outras experiências, ou seja com o Rafinha, ou seja com o Edson, quando ele tem que defender o corredor. O problema é que o Flamengo joga mais por dentro, mas ele não tem como 3 vai se zagueiros. comportar essa linha de 4? Tudo bem, mas como vai se comportar essa linha de 4? Zagueiro. Eu vejo As essa linha... perspectivas defensivas de São Paulo são menos relevantes hoje.
São as perspectivas ofensivas. Mas Rafa, não tem muito semana sentido. passada a perspectiva ofensiva era mais relevante porque o adversário te preocupava muito pouco. Hoje é o Flamengo no Maracanã. Sim, Rafa. eu entendo o que você está colocando. Eu concordo com você. Pode ser que o São Paulo tome uma goleada, somente de 5 aqui. Mas o São Paulo, como nós já debatemos aqui, ele entra em campo com uma tranquilidade grande de ter alcançado o objetivo de ser finalista da Copa Sul-Americana. Quem abaixa muito mostra o quê, Sormani? Isso eu nunca falei. Não, quem abaixa muito mostra demais, que ele fala. Olha que a mesa está ouvindo. Você precisa se proteger. Não. Você precisa se proteger, porque eu tenho dificuldade. Não, mas, sim, eu tenho dificuldade de entender qual é essa precisa dinâmica. Vai proteger, baixar um né? cara ali do meio? Vai baixar um cara do meio? Vai Qualquer abrir coisa tanto que o assim? São Paulo faça hoje, que for de fundo de vocação para ofensiva, para tentar surpreender o Flamengo, está valendo. Porque se entra em campo com menos, não é que sem responsabilidade, lógico que não, mas com menos pressão, porque já é finalista da Conmebol Sul-Americana, e na verdade vai ficar aquela percepção, confirmada a eliminação hoje à noite, vai ficar a percepção, mas perdeu no jogo de ida em casa. Então, aquela história de hora de mostrar ousadia e alegria, como diz a música. E outra coisa, para toda dor de cabeça tem um paracetamol. Só para colocar Olha, vocês são uns frasistas. Só para colocar aqui na mesa a escalação do São Paulo contra o Flamengo na ida. Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Rafinha já segura. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Vinícius, Igor Gomes, Patrick e Caleri. Para você ter o Igor apontado, você segurou o Rafinha. O Rafinha fez aquela linha, entendeu? Sim, já faz um... É outra dinâmica. E era o São Paulo indo para cima em casa. De lá para cá, o Luciano ganhou uma chance, né, Zé? Sim. Não dá para tirar o Luciano hoje da dupla com o Caleri. Não Eles se tem como. entendem ali. Deixa eu colocar um ponto aqui Bom, pra gente debater também, só para falar dos pendurados, porque o São Paulo tem que colocar os pendurados, né? Claro. Não tem jeito, tem que buscar a vitória, então ele tem pendurado Caleri, Luciano e Reinaldo. Vai preservar para final que não tem? O Flamengo, até aí, ó. Vai preservar para um jogo que não vai ter. Essa aí é boa, isso, mano. Aí depois os caras falam que eu fico debochado. Parece o jogo que o seu mano fazia quando era moleque. Ele vestia chuteiro, meião, calção, só não pegava bola, porque ele era bom ali organizando. O Flamengo tem pendurados o João Gomes, que é um volante, então é sempre um risco você colocar um volante ali com um cartão, não podendo tomar um amarelo. O Everton Ribeiro, que aí acho que ok. E o Gabriel. O Gabriel já ficou fora dos 2 últimos jogos por conta de cartão. Contra o Vélez foi uma medida preventiva, né? Ele estava pendurado, o Dorival optou por não colocar. E aí depois disso, contra o Goiás, ele não jogou por conta do terceiro amarelo do Campeonato Brasileiro.